Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Esse caso da Oi, ele realmente é um caso complicado, viu? Veja só, prazos trazem incertezas sobre a viabilidade de um acordo entre Oi, Anatel e TCU. Então, mais uma notícia ruim neste caso, nessa novela da Oi, novela mexicana, né? Há uma pressão com relação aos prazos, que pode ser mais um complicador na negociação entre o Tribunal de Contas, a Anatel e a Oi, em busca de uma solução para o impasse relacionado às pendências da concessão da operadora. A admissibilidade do pedido de consenso feita pela Anatel sequer foi julgada, e diante da comissão de solução consensual ainda não foi criada. Depois da criação da comissão, existem aí diversos prazos que, somados, podem chegar, se houverem prorrogações, chegar a 210 dias de trabalho pela frente. Se não houver as prorrogações, se não acontecerem prorrogações, aí estamos falando de 135 dias, contando apenas os prazos normais para que todos esses processos caminhem. Além de tudo isso, há um prazo bastante preocupante. Tudo isso precisa acontecer até 28 de dezembro de 2023, quando a comissão temporária que avalia o mecanismo de solução por consenso, criada por instrução normativa, deixa de existir e precisa, portanto, apresentar seu relatório final. Há quem entenda que depois desse prazo, os processos de resolução por consenso teriam que ser suspensos. O pedido da Anatel, com a solicitação de solução consensual referente ao caso da Oi, foi encaminhado ao órgão de controle no dia 28 de junho. Desde então, aguarda sua admissibilidade. A partir do momento que a Anatel fez o pedido, antes de admitir o processo, cabe à SEX Consenso providenciar, por meio de diligência, os elementos indicados nos pareceres técnicos e jurídicos apresentados pela Anatel no pedido de abertura. Segundo apurou esse canal de notícias, Teletime, depois de quase um mês, o processo está justamente nessa etapa. A partir das diligências, será levado ao presidente do TCU, o ministro Bruno Dantas, a questão da admissibilidade, para tomar a decisão de admitir o processo ou arquivá-lo. Mas mesmo que ele seja admitido, se ainda assim houver algum outro processo conflitante, o ministro relator deste outro processo pode rever a decisão do presidente do TCU. Então está aí, um longo caminho nos corredores da burocracia brasileira, é um longo caminho para a Oi. A empresa conseguirá sobreviver ao desafio destes tempos inglórios? Essa é uma boa pergunta, viu? Não temos resposta, mas é uma excelente pergunta. Olha, uma outra coisa que nos chama a atenção, que eu queria compartilhar aqui com vocês. A Prio. A Prio anunciou o início de produção, o começo do ODP5, o primeiro poço produtor da terceira campanha de revitalização do campo de Frade. Isso foi anunciado agora, dia 17 de julho. De acordo com a empresa, a produção de petróleo do poço se estabilizou em 8 mil barris de óleo por dia inicialmente. Dessa forma, a petrolífera superou a marca de 100 mil barris por dia, uma marca importante. A PetroRio superou 100 mil barris de produção por dia. O BTG destacou que a conclusão do ODP5 é outro marco operacional na história da Prio, uma produção maior do que o consenso de mercado esperava, embora saibamos que há meses que este poço estava sendo perfurado e sua conclusão estava prevista para junho, ele ainda representa a entrega antecipada da terceira fase da campanha de revitalização do campo, que era prevista para começar em 2024, disse o BTG. Por mais que seja necessário esperar algumas semanas para ver como a produção progride, ela se estabiliza nesses níveis. O BTG espera que o mercado receba bem este anúncio, pois reforça a capacidade da empresa de cumprir suas promessas. Além disso, a BTG pontuou que a Prio é uma das poucas empresas do setor com potencial de alta das ações, mesmo que os preços do petróleo permaneçam estáveis nos próximos meses, sustentado por vários grandes projetos capazes de aumentar a produção no curto prazo. Também não descarta a antecipação de campanhas adicionais de perfuração. O Credit Suisse avaliou o anúncio como muito positivo para a produção da Prio, ultrapassando a marca de 100 mil barris dia, e a companhia continua a construir um forte histórico de execução. Goldman Sachs
classificou o início de produção do poço ODP5 como positivo, pois torna tangível as estimativas de produção da petrolífera. Levante Investimentos comentou que a Prio, mais uma vez, entrega ganho de capacidade de produção acima do esperado, com destaque para a Frade nesta ocasião. Segundo a Levante, o desempenho operacional deve agradar ao mercado, que espera que a companhia chegue a 140 mil barris por dia no ano de 2025. Quem sabe a Prio não antecipará também essa meta, né? Da Prio sempre podemos esperar coisas boas, né? Se você está nos acompanhando na nossa mentoria, na seleção de empresas, tem ouvido a gente falar sobre a Prio com mais detalhes, não é verdade? Bom, olha, vejam vocês, temporada de balanço nos Estados Unidos, até aqui o que a gente pode observar é que ela veio muito positiva. Se observarmos, por exemplo, os bancos, os grandes bancos americanos entregaram resultados muito bons. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup entregaram resultados acima do esperado no segundo trimestre e vem a economia dos Estados Unidos mais resiliente. Isso é uma notícia positiva, isso é uma notícia boa. Fizemos na seleção de empresas um estudo do JP Morgan, não sei se vocês puderam acompanhar, mas quem nos acompanha desde o ano passado viu aí uma excelente oportunidade com o nosso estudo do JP Morgan, né? A gente percebe aí oportunidades acontecendo em outros mercados, né? Não existe apenas os Estados Unidos, o Brasil, né, como opção de investimento. A gente tem aí outras possibilidades. Na verdade, temos outras possibilidades. Lá nos Estados Unidos, JP Morgan nos entregou aí resultados muito interessantes. Vale a pena ficar de olho, ficar observando. Outro grande banco que apresentou resultado, que foi muito positivo, foi o Bank of America. Um lucro aí de quase 20%, chegando a 7,1 bilhões de dólares, impulsionado aí pelos juros. Quem faz mentoria conosco também sabe as razões, nenhuma surpresa com relação ao desempenho do Bank of America, nenhuma surpresa com relação a eles ele e os outros bancos terem sido beneficiados com a alta de juros. A gente acompanhou desde março, a gente começou a acompanhar a crise que aconteceu nos bancos americanos. Teve gente dizendo que era, eu vi alguns comentários de gente dizendo que era para ir para fora da bolsa, que a gente veria uma nova crise de 2008. Pessoas com mentalidade doentia, pessoas com mentalidades depressivas, que não conseguem enxergar o que está diante do seu próprio nariz, não tem conhecimento de nada, repete bobagens, ouve bobagens, repetem bobagens, e aí muita gente acaba se contaminando com essa bobajada que é dita aí nas redes sociais, na internet, e muita gente ficou de fora da bolsa, acreditando no pior, lá fora e aqui. E, desculpa, ficou de fora, perdeu uma alta maravilhosa de 98 mil pontos para superarmos os 120 mil pontos, no final aí do mês de julho. Então, quer dizer, desculpa, pregar o pessimismo é uma coisa doentia. Procure um tratamento psiquiátrico, é o que eu recomendo. Não faz sentido ter esse tipo de mentalidade e querer investir na Bolsa de Valores. Não faz o menor sentido, entendeu? Vá se tratar antes de investir. É importante. Olha, outra coisa interessante para colocar para vocês. Nós estamos vendo aí algumas informações importantes. Primeiro, migração das concessões, da saída aí da concessão para o regime de autorização. Valores recalculados para a Anatel chegaram a 33,6 bilhões de reais. No caso da Oi, 20 bilhões de reais. Viu? Era 12,2 bilhões, subiu 63,67% para 20 bilhões de reais. Isso é uma facada aí naquele planejamento estratégico do Rodrigo Abreu, que já estava furado, Já estava furado, é uma facada
no seu planejamento estratégico. Vamos ver o que vai acontecer com a arbitragem, que é a válvula de escape, a tábua de salvação. Se sair favorável ao Oi, maravilha. Se não sair, pá de cal e pode enterrar o caixão, entendeu? Porque não sobra absolutamente nada. Olha, uma coisa importante também para compartilhar, MRV, fizemos estudo em maio, se não falei, fizemos estudo na nossa mentoria. Um fundo soberano de Singapura alcançou aí uma participação de 5% no capital acionário da MRV e virou o segundo maior acionista da companhia, ficando atrás apenas do seu fundador, o Rubens Manning, que é também o dono do Banco Inter. Então está aí essa mobilização do Fundo Soberano de Singapura. Né? A notícia foi divulgada agora no final, esses últimos dias de julho, né? Essa movimentação. Mais uma informação importante para você ter aí anotada na sua agenda, né? Ter anotado na sua agenda e acompanhar essas questões que eu julgo que são estratégicas, né? Para suas decisões enquanto investidor. Olha, mais uma coisa importante. Goldman Sachs, que estava muito pessimista no início do ano com a economia americana, aderiu à tese do pouso suave, reduzindo a probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Eles agora estimam apenas 20% de chance de recessão. Apenas 20% de chance de recessão. Então, a notícia é boa, mais um que estava pessimista e vai sucumbindo, vamos dizer assim, à melhora dos indicadores econômicos, uma melhora do quadro da economia americana e das empresas dos Estados Unidos. Não é? Isso é importante, a gente precisa sempre compartilhar esse tipo de informação. Não fique do lado dos pessimistas, eles vão te levar para o buraco. Acredite, o mundo é dos otimistas. Olha, falamos aqui que grandes investidores, a gente viu aí, fizemos a campanha de estímulo, né, para que as pessoas possam conhecer a ideia do Instituto Empresa e o que vai ser feito com relação ao caso da Oi. Estamos numa fase agora de levantamento de provas, e se essas provas forem de fato consistentes, haverá um desdobramento para um processo contra a Oi. Se não forem consistentes, vai se desistir dessa ação. Então, esse momento do Instituto Empresa é um momento, conforme foi explicado na nossa live de um domingo, né? No dia aí, foi no dia 23, né, domingo, nós vimos que esse momento é um momento de produção de provas. Mas a gente precisa desmistificar essa história de que investidor não entra em processo contra empresas. Isso não existe. Empresas que provocam fraudes, elas são sempre objeto de processo nos Estados Unidos e no Brasil também. No caso das americanas, por exemplo, estão aí brigando, né, na justiça os bancos, os credores e os fundos de investimentos estrangeiros que aplicaram seus recursos nas americanas. Então a briga está aí e isso não é algo assim anormal, isso acontece, não há muita divulgação a respeito destes assuntos, mas há diversos outros processos que já correram aí na justiça brasileira, processos de arbitragem, né, e que grandes investidores conseguiram ter, vamos dizer assim, seus recursos recompensados por conta de fraudes, né, por conta de manipulações de má fé. Isso não se pode confundir. Bolsa de valores tem risco, Clóvis? Claro que tem, é renda variável, mas você não pode perder por conta de má conduta dos gestores da empresa, que ficam mentindo, produzindo informações inverídicas, manipulando dados, manipulando informações, manipulando balanços, fazendo fraudes. Isso é estelionato, essa turma precisa ser punida. O que a gente precisa é cobrar para que o Brasil puna de forma ainda mais exemplar. Isso falta ainda ao Brasil, uma punição ainda mais exemplar. Mas a gente está no caminho, não podemos ser pessimistas, a gente está no caminho, as coisas estão acontecendo, estão melhorando e vão melhorar mais, a gente acredita nisso, né? Agora, cada um precisa brigar
pelas coisas que julga que são importantes, que acredita, lutar pelos seus direitos se sente prejudicado. É isso que a gente entende, é isso que a gente defende. Olha, a Aloha, ela anunciou Lorival Luz como CEO e promete consolidação no setor aí de fibra ótica. Anúncio aí da Aloha, que é da EB Capital do Pedro Parente, né? Anunciado em abril como chairman executivo da Aloha Fibra, Lorival Luz está assumindo o posto de CEO. O executivo substituiu Alexandre Mosch, que renunciou ao cargo, e tem a consolidação do mercado de banda larga como nos objetivos. A Aloha Fibra tem uma impressionante trajetória de crescimento, sendo a operadora de banda larga que mais cresceu no Brasil no ano passado. O foco é acelerar a integração de nossas marcas e operações, avançando na nossa estratégia de crescimento, sendo mais protagonista na consolidação do setor. Hoje, Mob, Wire, SunCity, Click, Univox, Gigamais, VIP, New, Fibra e Lig são marcas que fazem parte do grupo controlado pela gestora EB Capital. A empresa de investimentos classifica o negócio como a única provedora de fibra ótica independente com abrangência nacional em um momento que outros grupos demonstram a mesma pretensão. Ainda há muito espaço para crescer, disse Pedro Parente, um dos donos da EB Capital e responsável pela tese de fibra ótica. O Lorival assume a posição com o objetivo de dar continuidade no nosso processo de integração e crescimento orgânico e inorgânico. Nesse mercado, a Aloha será consolidadora, prometeu o executivo, que já presidiu a Petrobras e a BRF. Lorival Luz tinha sucedido o Parente no comando da BRF em 2019, deixando o comando da gigante de ramo alimentício em meados de 2022. O novo CEO da Aloha também soma passagens por empresas como Votorantim, Cimentos, CPFL Energia, além de 18 anos de Citibank. Então está aí, mais uma mudança de diretoria, de presidência, mas a empresa segue como consolidadora, ela já tem aí mais de 1 milhão aí de casas conectadas à Aloha. E a gente entende que será de fato uma das consolidadoras, está aí o Pedro Parente afirmando isso, e é uma empresa que tem aí como crescer, tanto de forma orgânica, como também por meio de novas aquisições. Quem sabe Vero e Aloha possam pensar numa junção de negócios, né? Seriam 2 fundos de investimentos, a EB Capital e a Vero, do 20 Partners. Será que eles podem se associar no médio prazo e fazer um gigante que teria metade da fibra ótica, por exemplo, da Oi? Será que isso faz sentido? Não sei, mas fusões, aquisições, essa consolidação de fibra ótica tende a se aquecer cada vez mais. É isso que a gente acredita. Estamos falando isso desde 2021. Comenta aqui se esse assunto não tem sido recorrente aqui no canal Viver de Renda. Deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e o nosso relatório de agosto da seleção de empresas está aí sendo divulgado já. Então, se você não é assinante, assine urgentemente, não perca tempo. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.